te liga no mundo espiritual com o mundo físico, esse canal você vai estar limpo e você vai ter uma intimidade com Deus maior. À medida que você trata a sua alma, o canal de Deus fica limpo, e o canal com o seu próximo também. Você se relaciona melhor com as pessoas, porque você destrava a sua alma. Seus traumas, eles são curados. E a perfeita vontade de Deus qual é? Você estar onde Deus quer, a hora que Deus quer. Amém? Não adianta você estar em Vitória, né, sendo mecânico, se Deus te quer lá em São Paulo, sendo vendedor. Então você tem que entender qual é a perfeita vontade de Deus. Aonde você está, será que Deus quer? Onde você está, Deus quer que você esteja? O que você está fazendo é o que Deus quer que você faça, ou você está fazendo a sua vontade? Então, eu não sabia nada disso, eu me envolvi, arrebentei a minha vida toda, e isso porque eu era desviado dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que o segundo estágio é pior do que o primeiro. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Se você quiser, você pode conferir. Diz: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi de novo nelas vencidos e envolvidos e vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que conhecer e desviar do santo mandamento que lhe foi dado. Deste modo sobreveio a adágio que diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada aos pojadores da lama. Irmão, eu não conheço um desviado que está bem. Não conheço nenhum. Então, se você conheceu a Jesus, irmão, se você nasceu de novo, por mais difícil que está sendo suportar as guerras, as batalhas, porque a batalha ela é constante. Enquanto você estiver aqui, você vai sofrer ataque e retaliação, mas permanece firme na presença do Senhor. Eu te dou um conselho assim, né, que eu ouvi uma vez: por mais difícil que esteja, ou por mais sem vontade que você esteja de vir à igreja, venha, porque é aqui que você vai ser alimentado. Você tem um lobo bom e um ruim dentro de você. Quando você converte, o lobo ruim ele não morre, não, ele fica adormecido. Então ele fica mais forte aquele que você alimentar. E eu estava alimentando só o que não prestava dentro de mim. Por quê? Porque eu não conhecia o outro lado direito. Eu afastei, fiquei morno, eu estava só alimentando aquele lado. E aí foi quando eu conheci a abençoada Ana Paula. Deus falou assim: não, filho, eu vou te resgatar. Porque, irmão, o homem ele não é capaz de se arrepender sozinho, se não for a ação do Espírito Santo, amém? Ele que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Se você está aqui, não foi porque alguém te chamou. Se você se converteu, não foi porque você quis se converter, foi Deus que te escolheu. A Bíblia diz que Ele nos escolheu primeiro, Ele nos amou, e Ele nos trouxe, nos resgatou. Então muitas vezes a gente acha: não, eu fui para a igreja por causa de fulano, ou por causa de ciclano. Não, eu fui para a igreja porque a situação estava feia para o meu lado. Não, Deus já está agindo na sua vida, e Deus já estava agindo na minha. E aí eu conheci a Ana numa situação muito deprimente. Eu estava já há 1 ano de depressão. E cada um reage à depressão de um jeito. Uns ficam presos no quarto escuro, outros vai para o trabalho e se mete no ativismo, trabalha igual um maluco para poder esquecer os problemas. O outro ele se envolve com droga, o outro se envolve com prostituição e vícios. Então cada um responde de um jeito. E eu respondi desse jeito: prostituição, vícios, né? Ativismo. Por quê? Porque se eu parasse, tem uma música que a gente cantava no exército, pastor, a gente cantava assim: não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. E o mundo é assim mesmo. Se a pessoa parar para pensar, ela chora, porque a situação dela não é boa. Mas ela coloca uma máscara e fala, e aí você fala assim para a pessoa: como é que você está? Ela fala assim: se melhorar estraga, com a vida toda desgraçada. É o que eu falava. Para mim, eu ter carro, ir para onde eu quiser e fazer o que eu quiser, era o que há de melhor. E eu vi que não é uma felicidade falsa. E depois que você conhece a Jesus, você passa a entender o porquê que ela é falsa. Eu vou passar para minha esposa, ela vai dar
o testemunho dela e como que nós nos conhecemos, para a gente entender mais o nosso testemunho. Amém? Você está entendendo? Amém. Amém. Glória a Deus. Fala assim, ó, não dorme não. Amém. Glória a Deus. Como Paulo falou, se você não foi pego agora você vai ser. Não tem escapatória. E eu adorei a parte que ele falou assim: eu me envolvi já velho, com 26 anos. Obrigada pela parte que me toca. Mas, para minha experiência de vida, eu realmente me sinto velha. Porque, para eu ter 28, eu tenho 28 hoje, tá? Eu já passei tanta coisa que até a minha feição já não é de 28, eu pareci muito mais. Uns me dão 35, mas eu não ligo não, que eu tô sarada. eu recebo essa profecia. O meu testemunho é totalmente diferente do Paulo. Eu não me envolvi com drogas, não me envolvi com prostituição, não me envolvi com bebidas, mas me envolvi com outras coisas que são tão ruins quanto. Eu também nasci num lar católico, porém, no meu lar tinha, sim, uma pessoa que era minha mãe, que tinha um envolvimento com a igreja. Minha mãe é pregadora do Evangelho desde que eu me entendo por gente. E ela é ovelha do pastor Marcelino hoje. Aleluia! Glória a Deus! Mas, mesmo ela sendo pregadora do Evangelho, a revelação de Deus, a revelação da palavra, a revelação de Jesus não tinha alcançado ela ainda. Então, eu nasci num lar que tinha uma religião, porém não tinha revelação. Porque a palavra sem revelação, né, de que vale? Por isso que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que a fé vem pelo ouvir, não pelo ler. Ouvir a palavra de Deus. Então, apesar de ter essa base, eu não tive base de relacionamento com Deus. Eu sabia que tinha um Deus, mas eu não conhecia esse Deus. E foi assim a minha vida. E eu fui treinada a ser independente pelos meus pais. Então, o meu treinamento era: trabalhe, lute para ser independente. Você não precisar depender de ninguém. E o meu treinamento foi tão intenso que eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu trabalhava de manhã, estudava à tarde para complementar o que eu trabalhava de manhã, e estudava à noite, fazer curso em pré-vestibular. Então a minha vida era assim. E nessa época, foi exatamente a época que os meus pais estavam se separando. E para completar isso tudo, eu ainda tinha um namoradinho, né, dos 14 para os 15, que era totalmente disfuncional. Então a minha vida estava uma rotina horrorosa. Quando eu completei 16 anos, veio a minha primeira estafa. Acredite se quiser. Eu estafei aos 16 anos. Fiquei internada 15 dias por causa de hepatite. Contraí hepatite C, que é aquela viral. Eu trabalhava num lugar muito fechado, e nessa época era época de frio, e o local estava muito fechado, e era muita gente que passava por ali, e eu creio que eu devo ter pego esse vírus nesse tempo. E a minha imunidade, por causa das minhas lutas, né? Trabalhar o dia todo, ficar fora de casa o dia todo, chegar em casa, os pais se separando, sair de casa, um namorado disfuncional. Era uma vida terrível. E aí minha imunidade caiu e eu fui acometida dessa enfermidade por causa do estresse mesmo. Então, eu continuei trabalhando, continuei achando que o caminho era eu ser independente. E com isso eu conquistei muita coisa. Conquistei
na força do meu braço. Eu concluí a minha faculdade na força do braço, vim para Vitória, comecei a trabalhar numa área diferente da minha, mas aceitei o desafio porque eu achava que a minha independência era suficiente para eu enfrentar qualquer coisa. Cresci na força do braço e aos 23 anos eu fui acometida da minha segunda estafa. Eu tenho 28. Em nome de Jesus, nunca mais eu vou ter estafa. Mas nessa empresa que eu trabalhava, eu estava passando por um momento muito complicado, porque eu tinha acabado de apresentar um projeto, eu tinha que dar vários treinamentos durante longas semanas, então era semana atrás semana eu treinando pessoas e aquele monte de gente tendo que dar conta de entrava às 7 horas da manhã, saía às 10 horas da noite, todos os dias. E aí, para completar, quem que eu acho? Tcharam! Não, tinha que ter. Só Jesus na causa. Só que eu me encontrei com Paulo, não me apaixonei por querer esse gatão bonitão, vocês estão vendo que não, tá? Porque Deus tinha um propósito mesmo. Nós somos apresentados por uma pessoa que trabalhava comigo nessa empresa. A situação é complicada. Ele tirou, eu vou contar porque ele está pedindo, tá, gente? Ele me tirou da minha casa, eu já estava dormindo, meu amigo me ligou. A sua amiga falou que vai, agora você tem que ir, porque você prometeu se ela fosse, você ia. Era uma festa em Domingos Martins, festa do vinho, sangue e fogo. E aí, tá, como eu tinha prometido e eu desde muito cedo aprendi que a minha palavra tem que cumprir, se eu falei eu tenho que cumprir, eu fui. Muito a contragosto, mas fui. Chegou antes de partirmos de Vitória, meu amigo, não, vou chamar um amigo meu, gente boa pra caramba, pra ir com a gente, muito legal e tal. Aí passou, eu encontro essa figura numa pracinha, com 1 litro de uísque pela metade, com uma latinha de cerveja do lado. Eu falei assim, Rodrigo, eu não acredito que você vai fazer isso comigo. Não acredito, não acredito. Eu vou embora agora. Não, o cara é legal, você vai ver, você vai gostar dele. Não, Rodrigo, esse bombado aí, não acredito que você vai fazer isso comigo, não, Rodrigo. E aí, ele foi e entrou no carro e foi com a gente. Mas, Paulinho, é isso aqui que vocês estão vendo? Agora muito melhorado, assim, muito melhorado. Mas sentou, virou amigo, sempre foi assim. E começou a conversar, aí soltou o I dele, o I, quem entende aí do disque sabe o que eu tô falando. Aí soltou o I dele, aí começou a fazer amizade, conversar vai, conversar bem, fomos para tal da festa, como eu não bebia mesmo, aí eu fiquei de cara, só que aquele litro de uísque ele já não existia mais, né? Então, ele tinha, quando eu encontrei pela metade, porque ele já tinha tomado a metade. Que ele bebia pouco, mas o pouco que ele bebia se tornava uma outra pessoa. Essa bebia muito. E aí foi assim que a gente se conheceu. Só que ele estava nesse processo que ele falou de depressão, no processo de separação. A ex-esposa tinha ido embora, largou ele, largou a empresa, largou o filho, largou tudo e foi embora. E ele se vendo numa situação de que agora eu vou ter que cuidar da minha filha, vou ter que cuidar da empresa sozinho, vou ter que cuidar da minha vida sozinho, e agora o que eu vou fazer? Foi nessa situação que eu encontrei o Paulo. E se tinha uma pessoa na face da terra, em gênero, número e grau, que eu pudesse descrever para eu não me envolver, seria tcharam! Mas Deus, Ele, graças a Ele, Ele não vai pelo que a gente, os nossos padrões. Ele tem os próprios padrões e Ele executa os padrões
dele na nossa vida quando a gente deixa. Então, eu comecei a conversar com o Paulo e a gente começou a ter um relacionamento de amizade. Eu comecei a escutar a história dele. Nessa época ele tinha se afastado, tinha caído, mas ele tinha acabado de se formar em bacharel em teologia. Ele já estava perto de se tornar pastor, pregava em presídios, pregava em várias igrejas, toda semana dele era envolvida com o ministério. Satanás se aproveitou de uma brecha e passou o tapete, puxou o tapete. É por isso que o Paulo falou no começo, é a palavra. Nós temos que estar fincados na rocha, porque se a gente não tiver fincado na rocha, Jesus conta essa parábola, o Senhor sabe, o Senhor todo. Se a gente não tiver com as nossas bases fincadas na rocha, vem a tempestade e ela leva tudo. E foi isso que aconteceu na vida dele. Veio a tempestade e infelizmente ele não estava ainda consolidado na rocha, porque uma coisa é a gente se converter, a outra coisa é a gente se tratar. É o processo de santificação que o Paulo estava falando. Muitas vezes a gente pensa que porque a gente tem um ativismo, e às vezes isso é uma máscara que Satanás usa para convencer a gente de que está tudo bem, porque a gente tem ministério na igreja, que a gente tem várias coisas para fazer, a gente, tô forte, tô bem. Mas Paulo fala o quê? Quando estou fraco, é que estou forte. Então a gente nunca pode pensar que a gente está bem. A gente sempre tem que colocar o nosso alvo em quem? Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. E muitas vezes a gente pensa que a gente pode repreender certas coisas, que ela vai sair em nome de Jesus. Não que não saia, mas emoções e feridas, Deus coloca uma fórmula aqui na palavra dele. E eu queria que você abrisse comigo Tiago. No livro de Tiago, é lindo. E Tiago relata exatamente o que a igreja precisa para ser curada. Tiago 5, no verso 16. Tiago capítulo 5, no verso 16. Se você tiver temor ao Senhor, nessa semana, para um tempinho. O livro de Tiago é bem pequenininho. E leia o livro de Tiago. É pequenininho, questão de 15 minutinhos você lê. Mas é uma receita linda de Deus pra gente, como pessoa, como gente, como ser que se relaciona, que precisa de relacionamento, que nós precisamos de relacionamento. E Tiago 5:16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Perdão, amados, vem na vertical. Você se arrepende, se quebranta, pede perdão a Deus, Deus te limpa, perdoa os seus pecados, mas cura, a receita de Deus para cura é você confessar. E quanto treinamento errado eu não tive nesses 23 anos de idade. Eu achava que eu podia ser autossuficiente, eu não precisava depender de ninguém. Aos 23 anos de idade eu tinha a minha casa, morava em frente a 2 boates, tinha o meu carro, não precisava dar satisfação a ninguém da minha vida, tinha o meu dinheiro, estava deslanchando no emprego, eu tinha acabado de ser promovida, eu tinha tudo o que um jovem procura, mas não tinha o principal, que era o relacionamento com Deus. Então de nada valia aquilo. E foi nesse tempo que muitos são resgatados num tempo de muita dor.
eu fui resgatada num tempo de muita, aos olhos humanos, prosperidade. Eu estava bem, tinha minha casa, tinha o meu carro, morava no centro ali da balada, da noitada, ganhava bem, estava crescendo profissionalmente. Então, aos olhos do mundo, isso é o que é o suficiente. Mas não é não, amados. Porque isso tudo, sem Deus, não vale nada. 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 E aí Deus me chamou através do Paulo. Por quê? Como eu falei com vocês, ele era tudo que eu não queria. Mas, o que eu fiz? Eu fui pro joelho. Eu nunca tinha feito oração direto com Deus. Eu aprendi a agradecer de manhã e agradecer à noite pelo dia, mas sem ter um relacionamento com Deus. E a partir de então eu tive um relacionamento com Deus, mas meu relacionamento com Deus era: Deus, tira essa pessoa da minha vida. Você não está entendendo. Eu não quero. Mas é o Espírito Santo que intercede por nós, né, amados? Glória a Deus por isso. A nossa oração, o Espírito Santo pega e leva para o Senhor da forma que ela deve ser, né? E quanto mais eu orava para Deus me afastar do Paulo, mais Deus colocava uma compaixão pela vida dele, pela situação que ele estava passando, pela história dele que era linda, de guerreiro, de passar assim a ser usado por Deus. E aquela história mexia comigo de certa forma. E eu orava a Deus para me tirar o Paulo e Deus me aproximava mais dele. Orava a Deus para me tirar o Paulo e me aproximava mais dele. Até que um dia eu cheguei: camarada, seguinte, só tem uma solução pra gente. Vamos para a igreja. E aí ele aceitou a proposta. Porque se não fosse assim, eu também coloquei a condição que não dá para continuar mais. Não, então vamos, porque eu preciso continuar com você. Então, vamos para a igreja. E Deus foi ministrando no nosso coração. E o propósito de Deus para a nossa vida é tão lindo que nós fomos para a igreja, mas a igreja não tinha condição nenhuma de nos acolher. E nós não fomos bem recebidos. Se você é bem recebido aqui, você pode levantar um clamor a Deus de gratidão, assim, sobrenatural, porque essa igreja recebe bem todas as pessoas. Porque essa igreja, a IEBAC, através do sacerdote, que é o pastor Marcelino, tem uma visão de que todos precisam ser salvos. Mas não é toda a igreja que tem essa visão, não é toda a igreja que tem esse coração, infelizmente. Porque as pessoas que estão na igreja, elas estão em processo ainda, né? E às vezes esse processo ainda não rompeu nesse sentido de ter essa visão. Mas glória a Deus por essa igreja que tem essa visão linda. E glorifica a Deus mesmo, amado. Se você está aqui e não faz parte dessa igreja, corre para cá, porque aqui Deus vai mudar a sua vida tremendamente. Porque Deus move esse lugar. Deus está neste lugar de uma forma sobrenatural. Mas nós não tivemos essa acolhida. Não tivemos. Mas Deus, quando Ele tem um propósito lindo na nossa vida, Ele luta com a gente assim, de uma forma sobrenatural. E Deus me fez olhar para o alvo. Independente dos conflitos que eu vim enfrentando com a igreja, Deus me fez olhar para o alvo. E aí nós somos convidados a fazer o encontro com Deus, depois de um processo. Quem não fez o encontro com Deus aí? Tá em pecado. Ainda bem que é pouca gente, né? Dá tempo, dia 3 de agosto, anota aí na sua agenda, 3 de agosto, porque é tremendo, amados, é tremendo o que Deus faz nesse encontro, porque você recebe revelações de Deus que muitas vezes não se dá para se fazer aqui no culto. Então você tira um tempo mesmo para ter um encontro com Deus através da palavra dele. E é lindo, lindo mesmo.
E aí foi no encontro com Deus que eu tive um encontro com Deus, tive um encontro com Jesus, e o Paulo restaurou a aliança que ele já tinha com Deus. E a partir daí, nós enfrentamos mais lutas também, porque é o que o Paulo falou, a vida do justo é como a luz da aurora. Só que você tem que focar nessa dica de Tiago, você tem que ter sempre alguém do seu lado. Não é porque você se converteu que as coisas se passaram e tudo se fez novo. Não, ela está se fazendo nova. Só que você tem que ter alguém para te acompanhar. Por isso que o discipulado é tão importante, por isso que a escola bíblica é tão importante, porque você vai crescendo de pouquinho em pouquinho. E você ser discipulado é muito importante. E infelizmente a gente não teve isso. E nesse tempo a gente caiu. E Satanás de novo veio, puxou o nosso tapete. Não deu tempo nem de começar a construir a base. Porque ele sabia que hoje a gente estaria aqui falando para você. Porque ele via que Deus tinha um propósito lindo na nossa vida. Mas Deus, com toda a sua misericórdia, nos resgatou novamente, com todo o seu amor. Porque Deus está assim, amados, pra gente.